Então, boa noite a todos, meus queridos irmãos, companheiros de estudo. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro No Mundo Maior, o capítulo 19, com o nosso querido irmão Carlos Odilon, que é lá de Além Paraíba. Me corrija se eu te falar errado, por favor, da Casa Espírita Cristã em Além Paraíba. Deixa eu ver minha. Isso aí, ó. Isso aí, falei certinho. Então, para que possamos iniciar, nós vamos ter a nossa irmã Cláudia fazendo o preparo de ambiente, Cláudia Pop, e na sequência a Yara vai fazer a prece inicial. Pode começar, querida, por favor. Boa noite a todos. A leitura de preparo vai ser Minutos de Sabedoria do Pastorino. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Um bom estudo para nós. Obrigada, Pai, por permitir que, ao terminar mais um dia de nossas existências, nós tenhamos a oportunidade de ter mais um estudo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Ajuda-nos a ver sempre nossos semelhantes como a nós mesmos, Senhor. E abençoe e ilumine o nosso facilitador, para que tudo que ele tiver que dizer, tudo que ele tiver estudado, seja passado para nós com muita. Assim, que nós aproveitemos muito tudo que ele estudou, por isso pedimos bênçãos para ele, e agradecemos, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Yara. E então, meu querido irmão, a palavra está com você, Odilon. Obrigado, Helena. Pessoal, vocês que estão chegando aí nesse momento, muito boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, a sua inspiração e nos acolha no seu coração. Pessoal, é para mim uma honra assim, imensa estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho dessa noite para a gente conversar e pontuar algumas coisas acerca da obra de André Luiz, que é uma obra literária que eu acho que se a gente passar a vida estudando, a gente ainda vai ficar devendo aprender muita coisa para as próximas reencarnações. Esses espíritos, André Luiz, Emmanuel, Joana, Amélia Rodrigues, são almas assim, são verdadeiros diamantes da humanidade. E eu quero me curvar diante de todos vocês, porque numa quinta-feira à noite, estou vendo que vocês estão aí com uma blusinha mais pesada um pouco, aqui em Além Paraíba está quente como sempre. Enquanto vocês poderiam estar desfrutando do conforto do lar, do conforto da família, está todo mundo aí reunidinho na frente do smartphone ou do notebook para conversar um pouquinho. E isso faz com que esse momento seja, antes de mais nada, um momento extremamente afetivo. Ele é muito mais afetivo do que intelectivo propriamente dito. E é, assim, sensacional dividir com vocês esse espaço. O que coube a mim dessa obra fantástica do André Luiz é o capítulo que fala sobre reaproximação. É um momento, assim, sui generis, porque a gente
percebe duas coisas. Primeiro, André Luiz está narrando para a gente um acontecimento no mundo espiritual, ou seja, um fato, que a gente estuda a teoria lá no Livro dos Espíritos. Então, ele está mostrando para a gente que está acontecendo de fato aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem nas obras básicas. E isso é fantástico, porque é vamos assim dizer, a percepção do conhecimento concretizado. Isso é muito bom, porque reforça a nossa fé que muitas vezes ainda é vacilante. Ai, mas será que é assim mesmo e tal? Será que a gente vai ser amparado? Será que a organização das reencarnações nos favorece? E a gente vê isso tudo sendo aplicado lá através da narrativa do André Luiz. E, num segundo momento, a gente percebe o André Luiz ali um pouco mais emotivo do que o normal dele. Não que ele não seja emotivo, é que esse capítulo em si, onde ele fala sobre um reencontro muito lindo que vai acontecer entre um desencarnado e um encarnado, o desencarnado era avô do André Luiz. Então, ele, sensibilizado com o estado de profundo sofrimento e angústia em que chegou o seu avô, de nome Cláudio, no mundo espiritual, e ele tem a oportunidade com ele chama de diretora, uma entidade espiritual chamada, que ele chama de Cipriana, né? Que tem um amor pelas pessoas, uma coisa impressionante, impressionante. Eu vou contar, assim, muito resumidamente o fato, recomendo que vocês leiam depois, porque eu não quero me prender no relato da história, eu quero pontuar algumas coisas para vocês. Muito sucintamente é o seguinte: Cláudio, recém-chegado no mundo espiritual, estava sendo acompanhado ali pelo André, era avô do André Luiz, segundo ele mesmo conta, estava num estado de profunda confusão mental. Ele estava bastante perturbado, mas não era uma perturbação comum por obsessão, ou por problemas variados. Era uma perturbação por conta de um imenso remorso que o consumia. O próprio André Luiz usa dois termos quando vai falar sobre Cláudio. Primeiro, semilúcido, porque ele falava coisas e ficava contando a mesma coisa, e contando a mesma coisa, e contando a mesma coisa, e a única ideia ou a única palavra que era recorrente naquele discurso confuso era um nome. O nome da então irmã dele, estou procurando aqui na minha colinha, ó, o capítulo está aqui, ó, na colinha para ajudar. Tem mais Ismênia. rabisco. Ismênia, obrigado. Tem mais rabisco aqui do que outra coisa. Então, naquele discurso difícil, confuso, o nome da Ismênia é o que vinha com muita frequência. Chegou então Cipriana, que é aquela mentora que eu já falei para vocês, e André Luiz conta para ela um rápido histórico do Cláudio, e ela fica compadecida e percebe o sofrimento dele. E de imediato ela fala: olha, nós temos que arranjar aqui algum lugar que o abrigue e que possa cuidar dele, porque ele não tem condições hoje de respirar. Achei muito bonito o nome. Respirar atmosferas mais elevadas. Eles chegaram então num posto de socorro. Esse posto de socorro foi super rápido em acolher o Cláudio e a equipe também. E Ismênia falou, ele deve passar aqui mais ou menos 2 anos em tratamento, para que depois disso a gente possa providenciar outros eventos para que ele possa continuar as suas vivências e o seu progresso. No entanto, diante de uma história difícil que o André havia contado, que era a história do Cláudio, ela percebeu e logo falou para André Luiz:
o ideal para que ele melhore mais rápido é que seja providenciado um retorno à carne, ou seja, uma reencarnação bastante em breve, para que ele possa se reequilibrar novamente. Aquele Cláudio, quando reencarnou, o pai dele, ao casar-se com a sua mãe, ele trouxe uma filha, que era a Ismênia. A mãe do Cláudio adotou aquela filha como filha do coração. Mais tarde, com o desencarne, né, da mãe do Cláudio e do pai dele, que também era pai da Ismênia, o que ele fez? Ele foi tomado por uma ambição desmedida. Ele queria ganhar dinheiro a qualquer custo. O que ele fez? Ele, entre aspas, né, tomou posse de tudo aquilo que deveria ser fraternalmente dividido, né, o espólio da família, e expulsou Ismênia de casa. Ismênia foi acolhida por uma outra família que a contratou para trabalhar com um serviço doméstico de copeira, pagava para ela um salário miserável, mas foi a família que a acolheu naquele momento de desespero e desamparo. E Cláudio foi viver a sua encarnação. Ali agora estava Cláudio desencarnado, naquele estado lamentável de um torpor mental, consumido pelo remorso. Gente, o remorso, ele é uma ferrugem difícil. O que é o remorso? É o lamento do arrependimento. Que uma coisa é eu virar para Helena e falar um monte de bobagem para Helena, depois eu boto a mão na cabeça e falo, misericórdia, o que eu fiz da minha vida? Isso é arrependimento. O arrependimento é uma ferramenta boa, porque ela é consequência do entendimento do ato infeliz. Aí eu tenho duas opções. Eu volto lá na Helena, e a gente pode até usar um termo da língua portuguesa para a gente descontrair um pouquinho, né? A gente volta lá na Helena igualzinho o cachorrinho que fugiu, volta com o rabinho entre as pernas. Você, Helena, pelo amor de Deus, você me desculpa e tal, e faz uma retratação digna. Ou a gente fala assim, bloqueia a Helena lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e se tiver Orkut, bloqueia no Orkut também, para a gente não ter contato, para fingir que aquilo não aconteceu. Mas a nossa consciência, ela tem uma precisão absurda. Vai ter um momento que os bloqueios materiais não serão suficientes para segurar o arrependimento. E agora o arrependimento, que passa a ter um ciclo recorrente, ele se torna o remorso. O remorso é a dor do arrependimento não atendido, e ele corrói as nossas almas. O arrependimento, ele é bom a partir do momento em que a gente se posiciona para não fazer de novo minimamente, ou melhor, para reparar o mal feito. Mas se a gente não fizer, se a gente esconder de si mesmo, daí a pouquinho vem o remorso. E o Cláudio estava nessa situação. Diante desse quadro, a Cipriana, mentora, virou e falou, olha, ideal então que ele retorne muito breve a uma reencarnação. E essa reencarnação, ela tem um objetivo muito particular e muito peculiar. Ele precisa de duas vivências nessa encarnação. A primeira delas é a reaproximação ou o reencontro com Ismália, aquela a quem ele havia lesado, que hoje o remorso lhe corroía a alma. E dois, ele precisa de passar pela prova da miséria extrema, ou seja, vai ter que trabalhar muito com dificuldade, vai passar aperto, vai passar muitas vezes a falta do necessário. Para quê? Para valorizar os bens materiais e aprender a repartir. Porque eu acho muito significativo isso. Vejo bastante isso acontecer, porque eu moro aqui de frente à BR. Então, muitos viajantes
na maioria das vezes sem rumo. Passam por aqui e pedem alguma coisa. E normalmente aqueles que estão em grupo, alguma coisa assim, eles repartem o pouco que ganham com aqueles outros do grupo. Agora, já vi algumas cenas extremamente tocantes, extremamente, eu que gosto de animais, viajantes, que a gente chama de andarilhos, né? Viajando lá com um cachorrinho. E o cachorrinho mais limpo e bem cuidado do que o próprio ser humano. E ele, quando ganha alguma coisa, divide logo com o cachorrinho. Passou um aqui alguns meses atrás, me pediu, me chamou, fui lá atendê-lo e tal, conversei um pouquinho com ele, e ele com um potinho desses potinhos plásticos, pediu que eu colocasse água fresca, porque estava um calor escaldante, para o cachorrinho. Eu perguntei, né? Eu falei assim, eu vou testar. Eu falei assim, o senhor quer que eu arranje para o senhor? Ele, não, para mim agora não, eu vou caminhar mais um pouco antes de tomar água, o meu cachorrinho que está com muita sede. Eu providenciei uma garrafinha dessas descartáveis, dei para ele com água fresca, dei água para o cachorrinho e tal. Mas as pessoas que vivem a expiação ou a provação severa da, vamos assim dizer, da posse do necessário, eles sabem dividir como muito poucos sabem. Então, assim, deveria ser a reencarnação, né, por vindoura do Cláudio. Aí o pessoal falou, bom, então a gente tem que achar a Ismênia. Eles não sabiam se Ismênia estava encarnada ou desencarnada. Mas, rapidamente, a espiritualidade muito organizada deve ter ido lá no computador de São Pedro e eles localizaram parentes descendentes de Ismália e pediram 2 amigos espirituais para irem à crosta terrestre para fazer uma investigação, né, sobre as notícias da Ismália. Conta André Luiz que cerca de 90 minutos, né, 1h30 depois, esses 2 amigos espirituais retornaram com notícias muito boas. Ismália estava reencarnada. E eles descrevem o quadro que aí encontraram, que ela era uma jovem, estava na fase depois da adolescência, era uma jovem, e ela estava reencarnada na mesma família que a havia acolhido como serviçal. Olha que interessante. Não mencionam o nome dela. Isso é até importante porque o livro não é tão antigo assim. E o mais curioso, fazendo uma análise rápida, a menina, né, a Ismália, ela era a sua própria bisneta. Olha que interessante, ela era a sua própria bisneta. Então eles foram até onde Ismália morava no bairro pobre do Rio de Janeiro, o bairro de Bangu. E na madrugada, Ismênia, obrigado Francisco, obrigado. Foram até a casa dela numa madrugada e eu acho assim fantástico a narrativa do André Luiz, que ele diz que naquela casa simples eles entraram com profundo respeito. Eu acho isso fantástico. E Ismênia estava lá dormindo. A Cipriana se aproximou, levou a mão, né, próxima à cabeça, à testa, né, à fronte de Ismênia, fluidificando-a e fez com que ela se desprendesse do corpo físico e fossem reencontrá-la. Fosse encontrá-la. Foi uma cena muito bonita e isso mostra algumas características daquela família. Narra André Luiz que Ismênia, ao se desprender do corpo, vendo a luz que irradiava a Cipriana, gente, eu cismo com Ismália, porque no livro Os Mensageiros é extremamente tocante. Eu andei lendo isso recentemente, é extremamente tocante a prece que Ismália faz. Se vocês não se recordam agora, baixa aí o PDF do livro Os Mensageiros
e olhem a prece de Ismália. Então, por favor, perdoe a minha confusão. Francisco, me socorra aí de novo se for necessário. Ismênia, ela, vendo a irradiação luminosa da Cipriana, ela se colocou de joelhos, extremamente emocionada, e se referia a Cipriana como se ela fosse a mãe dos céus, ou, para os católicos, Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Então, vocês observem que ela tinha conhecimento religioso bastante significativo naquela reencarnação. Resumindo, né, eles pegam a Ismênia e levam a ela até aonde estava abrigado, ali sendo tratado, o Cláudio. E o curioso é que, para evitar algumas questões mentais que poderiam, apesar de não serem ruins, poderiam causar algumas perturbações para a jovem reencarnada, Cipriana cobriu o rosto dela com uns fluidos que, para o André Luiz, se assemelhavam a gases. Sabe a gaze, aquele tecido que a gente usa para fazer curativo e tal? Cobriu ali o rosto da Ismênia e a levaram. Quando chegou lá, Cláudio, ainda naquele estado de perturbação, olha para ela e fica desesperado, gritando: Ismênia, Ismênia, me perdoa tudo aquilo que eu fiz. Sou eu, teu irmão desventurado Cláudio. A menina ficou sem entender. E logo Cláudio falou: me conta como que você consegue estar hoje mais jovem, diferente e mais bonita. Porque ele estava vendo a forma perispírito da Ismênia, mas ele já havia reconhecido quem era, na verdade. Ela, meio confusa, Cipriana leva a mão na região do lobo frontal do perispírito da menina, faz ali uma intensa irradiação eletromagnética, fazendo com que o perispírito, que é a sede das nossas memórias, liberassem conteúdos das suas memórias, e ela então se lembra da história. No momento em que ela se lembra da história e vê o Cláudio, ela tem uma repulsa, mas logo o carinho, o afeto e o amor irradiados por Cipriana a envolve e ela consente de ficar ali. E Cipriana, muito objetiva, falou: olha, nós não trouxemos você aqui para nada. É o seu irmão Cláudio, dessa sua reencarnação que você está se recordando agora. Ele precisa muito de nossa ajuda, mas nós não estamos aqui também como amigos que não irão ajudar. A Cipriana, vira para Ismênia e pergunta: quais eram as suas aspirações reencarnatórias? Ela virou e falou: eu quero me casar, eu sou noiva há 2 anos, mas eu sou muito pobre, trabalho numa empresa que tece, faz tecidos, o meu noivo é pedreiro e tal, a gente quer se casar, mas a gente não conseguiu ainda. E ela pede a bênção da espiritualidade, ou as bênçãos de Deus, na linguagem dela. Cipriana virou e falou: olha, tudo bem, nós vamos abençoar sim, a gente vai atrás de quem pode ajudar, a gente também vai iluminar o seu noivo. Ele tem um nome, vou achar aqui daqui a pouco o nome dele, um nome diferente. Daqui a pouquinho eu acho, porque o tempo está passando. Mas aí então vira Cipriano e fala: olha, a gente te ajuda. Obrigado, Paula. Nicanor. Ele só perde para o nome da minha mãe desencarnada, né, que se chama Escolástica. Cipriana vira e fala: olha, mas a gente também gostaria de pedir a sua ajuda, se for do seu consentimento. A gente precisa de organizar uma reencarnação para o Cláudio. Ela fala: olha, se for concedido de eu me casar, eu receberei Cláudio como meu primeiro filhinho, e tenho certeza que Nicanor, meu noivo, irá aprovar. E ali eu acho fantástico, só para a gente descontrair e rir um pouquinho, que o casamento ele é um processo muito significativo, importantíssimo, indispensável
na humanidade, mas ele é comandado pelas mulheres, porque não foram lá buscar o Nicanor para saber o que ele achava. A noiva dele já tinha decidido, falou assim, ele vai reencarnar assim, eu vou ser mãe e tal. Já estava decidido ali. Mas, em tese, muito sucintamente, a história é essa. Deixa eu pontuar, então, algumas considerações com vocês. Primeiro, acerca do quadro espiritual do Cláudio. Já pontuei rapidamente a diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso é a dor ocasionada pelo arrependimento não atendido. E o arrependimento ele é uma ferramenta boa. O remorso ele é uma ferramenta desnecessária. E o remorso ele tem a peculiaridade de obnubilar a nossa consciência. Porque ele se torna um pensamento obsessivo compulsivo. O desconforto, aquele fato que nós poderíamos já ter buscado solucionar e não buscamos, somos fortes o suficiente, isso faz com que esse pensamento fique recorrente e se transforme num pensamento obsessivo compulsivo e leva a quadros psicológicos assim de sofrimento muito agudo, muito significativo. E eu estou dizendo isso tanto para nós ficarmos alertas para tentarmos levar a nossa vida com a maior dignidade possível em todos os aspectos e sobretudo nesse. Mas também para quando nós recebermos alguém, ou na casa espírita, ou em casa, ou trombarmos com alguém assim na rua, com esse discurso recorrente, que a gente não ache chato, que a gente tenha muito carinho, mas muito carinho. Porque quando a saúde do corpo físico, a saúde mental do corpo físico estiver abalada e nós estivermos entrando naquele quadro senil, que a gente chama carinhosamente de caduquice, os nossos afetos mais fortes é o que restará da nossa memória. Então a gente vai começar a se lembrar só do passado que nos foi muito bom e do passado que nos foi muito dolorido e que ainda é muito dolorido. Anna Sui, uma psicanalista assim fantástica, ela tem um pensamento, ela tem uma frase, na verdade, que reflete um pensamento de Freud do texto Mal-Estar na Civilização. Ela diz assim: nós somos feitos de passados ficados, por isso estamos presentes. Que são os nossos passados ficados? São as nossas memórias ou os nossos afetos. E nesses momentos, quando a saúde física fica abalada, a saúde mental abalada vem à nossa mente, ao nosso consciente. Lembramos daquilo que foi muito bom e daquilo que é muito difícil para nós. Então, quando a gente estiver com um parente, com um amigo, com alguém assim, vamos ter muito carinho, mas muito carinho. Bom, buscando aqui nas minhas anotações para não perder o rumo, quando eles, na verdade, quando Cipriana fala da necessidade de uma reencarnação mais imediata do Cláudio, ela faz duas ponderações. Primeiro, ele tem que conviver com a Ismênia para ele poder reparar esse afeto adoentado. E depois, né, ele tem que passar pela provação da miséria difícil. Tanto a riqueza quanto a pobreza, elas podem ser escolhas ou elas podem ser provas. E as duas podem ser escolhas difíceis ou podem ser provas muito difíceis. Mas vale lembrar o seguinte: tudo aquilo que nós não valorizamos e que nós não damos dignidade nessa encarnação vai ser tema das nossas provações futuras.
a comida que a gente joga fora hoje é a que vai faltar na nossa mesa amanhã. O tempo que a gente desperdiça hoje é o tempo que vai faltar para a gente amanhã. O afeto que a gente desperdiça hoje é o afeto que vai faltar para a gente amanhã. Tem algumas coisas que quanto mais a gente divide, mais a gente tem. O afeto é uma delas. Quanto mais a gente divide os afetos bons, mais afetos bons a gente tem. Aí, de repente, a gente se vê desencarnado. Olha para trás e fala, puxa vida, quantas vezes eu tive lá no fraternal, era recebido pelo Francisco e nunca falei que ele é uma pessoa extraordinariamente simpática. Eu já vou no fraternal esperando encontrar com o Francisco ali em frente à cantina. Aí a gente desencarna e não fala isso. Aí, de repente, a gente olha para trás. Puxa vida! Bate aquele vazio no nosso coração. Pessoal, os vazios dos nossos corações ou os vazios das nossas almas falam muito das nossas necessidades. Há muito. Eles gritam para a gente. Os vazios, eles são extremamente ruidosos. Vamos prestar atenção nisso, às vezes é tão fácil chegar lá no fraternal, abraçar o Francisco, dar aquele abraço apertado. Falei, nossa, tava doido para vir aqui para te dar um abraço, para te ver. Olha o joinha lá. Pessoal, isso é dividir afeto. O afeto que não é dividido, ele fica adoentado. E vai se transformar em problema sério nas nossas vidas, vai se transformar em problema sério na nossa economia espiritual, economia da nossa saúde espiritual. Bom, avançando já um pouquinho, é muito significativo aquele momento em que eles localizam a Ismênia e vão até a casa dela. Primeiro ponto, a espiritualidade e os amigos, os nossos afetos, os entes queridos sempre nos visitam, sempre. É que a gente não está conectado ao bom, a gente está conectado ao ruim. A gente acorda assim de manhã e fala, nossa, que noite horrorosa, o obsessor veio me visitar. Uma vez por mês. Mas 29 vezes no mês, de 30 dias, os nossos entes queridos vêm nos visitar. E a gente não acorda falando assim, nossa, mas eu acordei tão bem, devo ter tido uma visita muito boa essa noite. Devo ter feito alguma coisa muito bacana. Não, a gente não dá valor a isso. Mas o dia que a gente acorda mal, a gente fala, misericórdia do céu, o que é isso? Que coisa horrível. Eu, Odilon, tenho tentado trabalhar em mim um fato que tem uma conexão com isso, com valorizar o bom. Eu, sendo técnico em eletrônica, tenho a especialidade que é trabalhar com equipamentos hospitalares, equipamentos na área da cardiologia e da ventilação mecânica, então eu vou muito ao hospital, muito. E quando eu subo ali o morrinho do Hospital de Belém Paraíba, eu subo pensando, um dia eu vou subir aqui passando mal e vou me separar do corpo. Um dia eu subirei aqui mal pela última vez. O corpo sairá daqui para o velório e o enterro, e eu sairei daqui para ser acolhido em algum lugar no mundo espiritual. Mas todas as outras vezes que eu vou lá, eu estou passando bem. Eu vou para fazer algum trabalho, para fazer algum bem para alguém e para ter a remuneração digna que eu preciso para viver no mundo material. É necessário a gente fazer essa reflexão, sabe? Porque na maior parte das nossas vidas, nós estamos bem. É que a gente só valoriza o ruim. Às vezes a gente sai na rua e encontra com 19 pessoas queridas. Encontra com um desafeto. Fala, nossa, meu dia acabou. Eu vi o fulano hoje. E o fulano tá até sorridente, mais gordinho. O fulano não tá morrendo como eu gostaria. Tá, a gente viu o desafeto. E os 19 afetos que a gente encontrou? E a gente não valorizou em nada.
Então, pessoal, muito carinho com isso, porque é importante nas nossas vidas. Mas eles entram e a Cipriana vai acordar a Ismênia. Acordar, né, o corpo físico dormindo, ela vai desdobrar a Ismênia. Ela fluidifica, né, a parte ali da fronte, que também são os lobos frontais. E mais tarde, quando eles levam a menina desdobrada, levam o espírito até o local onde está o Cláudio, chegando lá para provocar aquela lembrança, para ela reconhecer o Cláudio, ela leva a mão também na região do lobo frontal do perispírito para disparar aquelas memórias. Pessoal, o nosso cérebro, do ponto de vista evolutivo, ele é dividido em duas partes. O arqueocórtex, ou córtex antigo, a nossa parte do cérebro mais primitiva. E nós temos o neocórtex, que são os lobos frontais, direito e esquerdo, parte aqui mais de cima da frente da cabeça. O neocórtex, ou córtex novo, ele foi desenvolvido pela presença do espírito. Nossa, né? É o espírito, eu desenvolvendo o meu corpo físico. Porque os nossos antepassados primatas, eles não têm lobo frontal, eles só têm o correspondente arqueocórtex. Por quê? Porque eles não têm um espírito totalmente lúcido ali para desenvolver essa parte dessa região cerebral. O fóssil hominídeo, né, nosso parente, mais antigo que foi encontrado no planeta Terra foi a Lucy, ganhou o nome de Lucy. É um Australopithecus afarensis e é uma mulher. Ela data de 3 milhões e 200 mil anos. Aí você me pergunta, mas como que sabe que ela não era um hominídeo? Ela era um hominídeo, ela não era um primata. Como que sabe? Pela cavidade craniana. Ela tinha uma cavidade craniana semelhante à nossa, que comportava a presença de um neocórtex. Portanto, ela era hominídeo. Então, quando a gente quer fazer uma fluidificação mais específica nos centros perispirituais, a fluidificação acontece aqui no neocórtex, essa parte da cabeça, próximo ao chakra conhecido como coronário, é na coroa aqui em cima e tal. E como que foram acordadas ou avivadas aquelas memórias das reencarnações anteriores? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis colhe materiais que vão dizer que as nossas memórias estão guardadas nas dobras do perispírito. Quando a gente vai reencarnar, a gente vai nascer, o perispírito encolhe até o tamanho da célula ovo, estão lembrados? Também das narrativas do André Luiz. E o perispírito vai crescendo junto com o corpo. Será que eles encolhem o perispírito dando banho de água fria no perispírito, igualzinho as roupas que a gente compra da Shein, na primeira vez que lavar encolhe, 2 números? Não, não é assim. O perispírito ele é encolhido mais ou menos como se ele fosse dobrado. Vai dobrando, 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 até o tamanho da célula ovo. A célula ovo, ela começa a se multiplicar para dar origem às diversas células, tecidos e órgãos do nosso corpinho novo que está se formando. Esse processo de divisão celular especificamente se chama mitose. A célula se reproduz ou por mitose ou por meiose. Somente as células reprodutivas, óvulo e espermatozoides, elas se dividem por meiose. Por que meiose? Porque elas têm a metade da carga genética da célula comum. As outras células, todas é por mitose. Quando acabar aqui o nosso bate-papo, vocês vão aí no YouTube e peguem videozinhos sobre mitose. Vocês vão ver, curiosamente, que a célula, para elas se reproduzirem, tem uma célula e a outra não vai crescendo, crescendo, crescendo até ficar do tamanho não. Elas vão fazer um blup, 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 como se elas estivessem dobradas todas e fossem se desdobrando. Num reflexo
imediato à forma com que o perispírito está se desdobrando e está crescendo. Por isso que quando a gente está reencarnado, a gente tem aquele parcial esquecimento do passado, porque as nossas memórias estão dobradinhas ali. Você precisa de fazer uma expansão perispirítica para liberar a parte desses conteúdos. E foi o que Cipriana fez com a Ismênia. Ela se recordou, elas conversaram, e depois, quando foram levar a menina de volta, estava amanhecendo o dia, foram levar a menina de volta para o corpinho físico dela, ela sofreu outra fluidificação, para que ela não se lembrasse da intensidade daqueles fatos, porque poderia não lhe fazer bem. Mas narra André Luiz que ela acordou sentindo-se muito bem, como se coisas muito lindas tivessem se delineado para ela durante aquela noite. São 8 horas e 42 minutos. Eu vou fazer mais uma ponderação. E às 15 para as 9 eu vou abrir para a gente trocar ideias, fazer perguntas. Quase que meu papel cai aqui. Caiu, bolou no, no fio do microfone. Na verdade, a ponderação que está anotada aqui para eu fazer já até fiz. Que foi aquele momento em que a Ismênia teve as suas memórias liberadas e ela reconhece Cláudio. Então ela se lembra rapidamente daquele sofrimento que ela passou na reencarnação como Ismênia, por ter sido abandonada, vilipendiada, roubada pelo então irmão Cláudio. Mas esse sentimento logo ele foi minorado, minimizado pela irradiação de afeto da Cipriana, da mentora. E a gente vai entender aquilo que muitas vezes a espiritualidade fala com a gente, e normalmente ela fala com a gente sobre a prece, que a prece tem assim impactos absurdamente positivos nas nossas vidas e a gente não se dá conta. Quando a gente faz uma prece por alguém encarnado ou desencarnado, a gente tem uma irradiação de afeto para essa pessoa. Além da irradiação de fluidos, o pedido à espiritualidade, a gente tem irradiação de afetos. E esses afetos, mesmo não sendo tão intensos e puros quanto os da Cipriana, eles têm também um efeito benéfico na saúde das pessoas. Então, aquele alguém que está passando por um desequilíbrio, que está num momento de muita raiva, de muita revolta, ou de muita tristeza, de muito rancor, está deprimido e tal, prece, ela tem ali dois papéis. Primeiro, pedido à espiritualidade para que atenda com carinho aquela pessoa. E segundo, se a nossa prece tiver o nosso envolvimento afetivo no pedido, esse afeto chega e também envolve a pessoa, minorando os seus sofrimentos. Fazer prece é, assim, um ato de nobreza que a gente ainda não tem uma noção clara do alcance que tem. Então, pessoal, eram essas as pontuações. Queria falar mais algumas coisas, mas o tempo está acabando. Faltam 15 minutos para as 9. Estejam à vontade aí para ponderar, para trocar ideia, até para discordar de alguma coisa, estejam à vontade. Vamos lá. Carlos, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma pergunta e não tem a ver com o assunto. Mas é porque você é de Além Paraíba, eu queria Sim, saber se ia espírita, né? Você isso. conhece a Vera Cerqueira, João Cerqueira? Com esse nome agora não. Não, né? Então tá. Então Não. vamos lá. Tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Bom, da minha parte, Helena. da minha parte, eu só tenho a agradecer essas excelentes reflexões que você
trouxe, principalmente dessa parte aí do perispírito, das dobras, né? Desse livro aí do Leon Denis. Nós já estudamos até num seminário lá no Fraternal. Olha, que bacana. Esse livro é muito bom, né? E essa informação aí Muito. é bem atual e relevante para nós entendermos o processo, né? Então, bem bacana Sim, sim. mesmo. Gostei demais. Acho fascinante. Sim. E os colegas, se quiserem trazer algum adendo, alguma colaboração, trocar ideias aqui com o nosso irmão, fique à vontade. Eu gostaria, sim. Odilon, Oi, tudo bom? Eu recortei joia. um, eu recortei um trecho aqui que eu acho assim muito interessante. Por quê? Quando a gente estuda a doutrina espírita, nós aprendemos que após o desencarne, o espírito necessita de um tempo, né, para poder reencarnar novamente. E nesse caso específico, a problemática do Cláudio era tamanha que a própria Ismênia diz assim, que ele só conseguiria se reabilitar, quer dizer, ele conseguiria se reabilitar mais rapidamente se ele tivesse a oportunidade de reencarnação. Então, a gente não pode levar como regra, né? O Sim. fato de quando você desencarna, você esperar muito tempo para poder reencarnar novamente. E, às vezes, a espiritualidade providencia esse reencarne assim mais rápido. No caso dele, ela diz que demoraria uns 2 anos, né? Mais ou menos, ela diz Isso. aqui, é. Então, né, para que ele se tivesse a oportunidade de voltar, mas numa condição, como ela diz, que ele pudesse De respirar, êxito. não é? E pudesse ter uma reencarnação facilitada nesse sentido. Então, eu achei isso muito interessante, porque nós não podemos levar tudo como regra, né? Sim, Para sim, a espiritualidade, cada caso é um caso, isso. É não a é? Isso aí. misericórdia de Deus, né? É. É. E outra coisa também que eu acho que tem relação a isso é com relação, é, por exemplo, nas mesas mediúnicas, quando alguém que reencarnou há pouco tempo vem e dá uma mensagem, traz uma mensagem, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas ele não pode ter trazido uma Sim, mensagem assim porque faz pouco tempo que reencarnou. Não é bem assim, é. não é? Nós temos que analisar Exatamente. caso a caso, O teor e da a mensagem, né? Tem que ver o teor da exatamente, mensagem, né? e a espiritualidade sabe exatamente o momento em que aquela criatura pode ou não trazer uma mensagem. Então, às vezes, as pessoas nos perguntam, né? Sabe que a gente atua no Espiritismo há muitos anos, então muitas pessoas vêm me perguntar: ai, será que eu consigo receber uma mensagem de uma pessoa que faleceu há pouco tempo? A nossa resposta é sempre a mesma. Depende da espiritualidade e depende se ele tem condições ou não de trazer uma mensagem para você, Exatamente. né? Se for útil, né, Nancy? Se for útil, Exatamente. Se for alguma Depende, coisa, pode depende falar. até se a pessoa tem condições de receber aquela mensagem, né? Exatamente. Então, eu achei que nesse capítulo ele esclarece um fato que nos faz pensar, né? Porque não são só regras, existem exceções no plano espiritual também. Muito obrigada, Adilão. Adorei te ver, adorei Adorei te te ver ver também. e adorei ouvir você. É sempre muito bom. Obrigado, obrigado. No Faz muito caso tempo que do, você não posta nada gostoso lá, viu? É que agora eu tenho um Instagram só de coisas gostosas. Ah, vou procurar. Tá bom. coisas da roça. Isso, é, coisas da roça. no Fale, Ana. caso do Cláudio, é,
Ele já estava, quando o André Luiz o encontrou, ele já estava vagando ali naquele lugar, naquela lama, né, há 40 anos. Então, isso que a Nancy colocou é pelo fato dele ter sido ali, vamos dizer, acordado naquele momento. Então, É. apesar dos 40 anos, ele ainda não tinha essa condição para Ele reencarnação. Ele estava perdido, né? precisava, né? Então é isso. Então, porque a pessoa não, ela desencarnou, ela não vai encarnar logo. Ou depende do caso, como vocês muito bem colocaram aí, né? Mas ele já havia morrido há mais de 40 anos. É. Precisava então de mais dois para poder se reabilitar. Não é isso? Estou errado. É. Não, isso mesmo. Reconstituir o perispírito em condições de poder estar de novo naquela mesma energia familiar para reparar o erro, não é isso? É isso aí. Exato. Mesmo porque também a gente não sabe qual o tempo que ele vai levar reencarnado, né? De repente vai ser uma reencarnação curta, Sim. né? Para a reparação ser bem lenta, né? É. E a gente estava discutindo semana passada, Odilon, que Ah, André Luiz, juntamente com a equipe, né, todo empolgado, né, que ele ia descer lá nas cavernas, nas profundezas da caverna. Aí vem Cipriano no meio do caminho, fica aqui. Daqui para lá você não pode passar, cara. Isso é uma frustração. Eu me coloquei no lugar de André Luiz e disse, mó brincadeira, hein? Me empolguei tanto para agora ficar no meio do caminho. Mas aí Ah, depois tudo tem uma razão de ser. Você vê que ele encontrou o avô, ajudou no resgate do avô, está ajudando o processo É, da reencarnação do avô, né? Então, quer dizer, se ele mas, fosse lá para as profundezas das cavernas, será que ele não teria, ia. né? e em mas a compensação, né? Cipriana já tinha. A Cipriana já tinha até falado com ele que ele não iria descer, mas que aconteceu alguma coisa O muito objetivo. importante ali. É É, porque tinha um a gente quer objetivo. interferir, né? Porque tem na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, né? Mas de acordo que a nossa prevaleça, né? É, Você vê, É, né? Você é, vê que a vontade do Pai aí, né? Como que estabeleceu, né? Um auxílio bem maior do que se ele descesse lá, mergulhasse nas sim. profundezas da caverna, né? Então, no meio do caminho, né? A vontade do Pai superior à nossa ajudou em todo esse processo. E a gente tem que se habituar a isso, né? Acreditar que tudo acontece, tem uma razão de ser, tem uma motivação de ser. Que ao invés da gente se desesperar, né? A gente se render e procurar a motivação de tudo aquilo. Porque a gente fala, né, que Deus está em tudo, nós estamos mergulhados dentro do fluido de Deus. Mas toda hora a gente perde, né, esse rumo, a gente perde essa noção. Aí quer A dizer, gente quer, a gente quer mandar no fluido divino. é, é, é O que é porque interessante é que Eusébio, quando designou que André fosse, né, para as cavernas, ele já sabia disso, é, era para né? esse Sim, reencontro, Então, né? mas André, como você falou, como, não lembro quem foi, mas Cipriana sabia que ele ainda estava na educação infantil do atendimento. É, Ainda tinha é, muito estudo para ele fazer, muito preparo, né, para que nesses ele momentos conseguisse submergir Nesses momentos, mais. eu me preocupo, porque eu concordo que ele estava ali na educação infantil, desse aprendizado. Então, eu pessoalmente, eu estou muito aquém da educação infantil ainda. Maternal, maternal, Tô no berçário. maternal. É o berçário, é o berçário. Muito bom mas, teu é. estudo. Estou no útero ainda. Mas, em compensação, ele estudou, se preparou e libertação está vindo aí para mostrar o preparo dele, né? Agora sim, lá no submundo do umbral, né? Nas cavernas mais cavernosas. as zonas abismais. É, Meu Deus. É um livro lindo. lindo. É, Assim, é um dos que eu mais tocou, mais é o que eu mais gosto. Eu adoro, né? Aqui somos Olha, todos apaixonados por André Luiz, né? Ou Nancy.
Mas Libertação é um livro que um dos Sim, é um dos É Liberta, a o libertação próximo. nos liberta, né? nos liberta, exatamente. E aí você nesse comentário do Chico, né, que Deus está em nós, mas nós nos descompensamos com frequência. É porque nós não estamos com Ele, né? Ainda. Ele está conosco, mas nós ainda não estamos com Ele. Por isso que a gente fragiliza tanto, por isso que a gente se desespera e não consegue ter essa confiança, né, na misericórdia de Deus. E a gente vê pela obra de André Luiz como que nós somos tratados com essa extrema misericórdia amorosa, né, justa, no tempo de cada um de nós. É Verdade. realmente, né, consolador. Helena, eu posso contar um fato ocorrido esses dias? Semana passada nós tivemos, pelo Brasil todo, ondas de incêndio, né? Queimadas. E aqui em Barra Alegre, há muito tempo que não acontecia perto da nossa casa. A gente vê sempre alguns lances assim de fogo e tal, mas mais longe, né, em montanhas mais longe. E no sábado à tarde eu percebi que estava próximo, uma fazenda bem próxima à nossa. E no domingo esse fogo foi aumentando, mas ele não vinha de cima para baixo, ele não vinha de baixo para cima, ele vinha de cima para baixo, do topo da montanha para baixo. Como o topo das montanhas é muita pedra, ele tinha dificuldade de se alastrar na vegetação. Mas quando foi domingo à noite, ele conseguiu, por causa do vento, ele conseguiu avançar e chegou até as nossas terras, né? Aqui. E nós temos uma área de preservação muito grande e nós temos um manancial de águas, né? De vertentes de águas, que nós fornecemos águas para mais de 60 famílias aqui. Então, a minha preocupação era essa. Primeiro, a nossa vegetação, né? Que a gente tem essa área de preservação de cinco alqueires. E depois, por causa da água, porque se ele interferisse nas minas de água, as pessoas iriam ficar sem água. Nós também, mas as pessoas que precisam para a lavoura. E eu não conseguia dormir. Meia-noite eu acordei, escutei o barulho do crepitar do fogo e vim para a janela da sala e fiquei olhando. E eu comecei a fazer oração e pedi a Deus que não deixasse aquele fogo descer mais, porque ele ia pegar plantações que as pessoas tinham trabalhado 4, 5 meses e que agora estavam colhendo. E por causa da água também. E ali eu fiquei mais de hora fazendo a minha oração e tal. Quando foi na segunda-feira, meu marido pediu para que uns funcionários subissem até onde pudessem na montanha para ver. Ele parou exatamente a 50 metros da nossa nascente de água. Dali ele não veio mais. E não atingiu nenhuma das plantações, né? Que o pessoal tem por ali. Então, depois disso eu fiquei pensando, poxa vida, como eu tenho que agradecer a Deus, porque no momento, naquela hora, eu não pensei em mim, não pensei na minha família, porque nós estávamos muito longe dali, né? Mas eu pensei tanto nas outras pessoas e eu pedi com tanta fé, com tanta emoção, né? Que parece que quando ele estava perto, simplesmente acabou. E não tinha como apagar aquele fogo. Não tinha, porque é muito alto, não tinha como ir até lá. E o vento começou a soprar ao contrário. Então ele não descia.
Ele não conseguiu descer. Então, é isso que você estava falando, Odilon. A nossa oração, quando é feita com o coração realmente, quando a gente deposita na nossa oração toda a nossa fé, as coisas acontecem, né? Só que a gente é muito vacilante. A gente reza, mas pensa assim, ai, será que vai acontecer? E vai acontecer, não é verdade? É Então, esse é um fato verdade. que aconteceu comigo há 3 dias atrás. Então, eu falo, meu Deus, que vergonha, né? Por que que eu duvido ainda? É, Desculpa, viu, gente? não, ótimo. Não, foi Foi fantástico. ótimo. Deu muito. É. Quer falar mais alguma coisa, Eu, meu querido Odilon? Não, não. Eu só agradecer aí o convite do Francisco e o carinho de todos vocês que sempre me tratam com amor imenso. A Gostar de nós é você quem é fácil, agradecemos. Dilon. Hã? Gostar de você é fácil. Você é um cara muito simpático. É, Obrigado, Uma obrigado. aura muito luminosa. é, Vou a, mandar um re- coraçãozinho para você aí, já que tá todo mundo mandando, tá? é, a recíproca é verdadeira, que todos nós gostamos demais de você. Poxa, obrigado mesmo. Me emociona muito. É, quem gostaria, então, agradecendo a você, Odilon, pela parceria, pela simpatia e pela maneira tão amorosa com que você traz o seu estudo, suas reflexões, agradecendo demais e esperando outra oportunidade de estarmos juntos, né, online e presencialmente. Um abraço para os seus familiares, para esses felinos Obrigado. todos, e que Deus te abençoe sempre. Na semana que vem teremos o capítulo 20, a nossa irmã Yasmin Madeira, encerrando, mas na sequência a gente já vai começar no livro novo, Libertação. Tá bom? Então, quem gostaria de fazer nossa prece de encerramento? Esse momento é sempre mais tenso, né? O Posso Fernando fazer, já Helena? pergunta, fulano, quer fazer? Se pode fazer? Então, Posso fazer, Helena? Tá bom, Chico, vamos lá. Então, agradecemos a Deus a bênção da oportunidade, porque nos permitiu de estarmos aqui reunidos dessa forma virtual, estudando mais uma página do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Agradecemos imensamente ao nosso irmão Carlos Odilon e que ele receba o nosso carinho, o nosso abraço afetuoso, vibrações de muita paz, de muita luz para ele e todos os seus familiares. E que possamos, Pai, contribuir com os nossos pensamentos na construção de um mundo melhor, vibrando amorosamente para todos os nossos irmãos em humanidade, principalmente para os mais necessitados, aqueles que estão sofrendo, chorando, gemendo, abandonado, aqueles que estão promovendo as aflições, que seu amor que cobre a multidão de pecados possa estar com todos eles. E, Senhor, agradecemos profundamente ao nosso querido irmão André Luiz, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, por essa magnífica obra que tem trazido tanto alargamento à nossa consciência e que possamos, Pai, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje e ao longo de todo o nosso curso. Assim sendo, em seu nome, em nome de nossos irmãos espirituais, encerramos este encontro de almas com Jesus, dando graças a Deus. E assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Odilon, dá um beijinho aí no Joaquim nas outras